As cinzas da colônia de Erebus ainda pairavam na horda quando Kael emergiu dos destroços com os olhos ardendo com a promessa de vingança. A Ordem Dominion pensou ter extinguido sua causa, mas subestimou o fogo que alimentava sua alma. Ele não lutaria com diplomacia nem com misericórdia, responderia com fogo. Dos destroços forjou armas, dos escombros reuniu aliados, e se Dominion queria a guerra, ele incendiaria seus mundos primeiro. No silêncio do espaço, um novo espectro surgia, uma tempestade de chamas programada para consumir tudo. Eles queimaram o solar e agora ele queimaria o deles. Quem então entendeu o princípio da equivalência para desenvolver o seu sistema mágico, seus personagens e uma plot muito mais profunda? Então sim, bora! Alô, Debitos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje vou trazer um pouco mais sobre o princípio da equivalência aqui para vocês. Basicamente, o princípio da equivalência seria você utilizar de capacidades iguais para coisas iguais. De uma forma geral, seria você usar o fogo contra fogo, usar as forças que muitas vezes te consomem para consumir aquilo que te consome. Existem diversos formatos, diversas ideias quando a gente fala sobre a utilização dessa proposta. Claro que não é necessariamente a ideia da equivalência que aparece em Fullmetal Alchemist com a troca equivalente. Claro que sim, existe sim dentro desse mesmo processo uma raiz que puxa um pouco mais disso. Porém, de uma forma geral, o conceito da equivalência ou equipotência tem como princípio geral você desenvolver e colocar o mesmo peso em cima daquele peso. Seria você desenvolver propostas, ideias, narrativas de uma forma com que você crie situações que gerem uma constância e um acúmulo de informações emocionais e narrativas, mostrando que isso é importante para ambos os lados ou para o desenvolvimento de alguma coisa. De uma forma geral, seria, por exemplo, você usar o poder demoníaco contra o demônio, você usar a vingança contra um justiceiro, seria você usar simplesmente os poderes de alguém contra aquela mesma pessoa, simplesmente usar o fogo contra o fogo. De uma forma geral, quando a gente fala sobre a origem dessa expressão, tem como uma proposta usar o fogo para combater o incêndio. Existe uma técnica chamada backfire, que basicamente você pega uma região onde pode gerar algum tipo de incêndio ou que tem algum tipo de combustível e você coloca fogo naquela região, naquele espaço, um fogo mais controlado para que você consiga manusear melhor a situação e não tenha um perigo de um incêndio muito maior e fique mais descontrolado. Mas essa frase, basicamente, ela ficou mais popularizada com a proposta de Shakespeare, porque existe uma peça de teatro escrita por ele, onde ele traz essa proposta, traz essa ideia, essa intensidade dentro dessa proposta. Então aqui, vou mostrar aqui o trecho aí para vocês. Seja comovente como o tempo, seja fogo como fogo. Ameace o ameaçador e supere a testa do horror fanfarrão. Assim, os olhos inferiores que tomam emprestado seus comportamentos dos grandes descerão grandes pelo seu exemplo e se revestirão do espírito destemido da resolução. Então, legal, porque nessa cena dessa peça do King John, você tem uma proposta onde ele utiliza da própria força e as habilidades e maquitranhas daquele personagem para lutar contra o outro personagem. E isso foi popularizando até que chegou a proposta de uma forma geral narrativa de você usar dos mesmos artifícios para criar um impacto com aquele que utiliza aquele artifício. Porque uma coisa é você usar as suas técnicas contra uma pessoa. Outra coisa é você utilizar das técnicas da outra pessoa contra a outra pessoa. Muitas vezes isso pode gerar quebras de conduta, quebras de ordem, de ética ou até mesmo quebras narrativas que vão gerar situações ou de desconforto para com o protagonista, ou para com o antagonista, ou para conosco. E isso é interessante porque essas quebras vão gerar arcos narrativos diferentes e esses arcos narrativos vão gerar situações que vão gerar uma história que vai gerar emoções. E essa leva de gerações, no caso, essa leva de uma coisa levando a outra, é interessante principalmente pelo fato de que quando a gente fala sobre ideias narrativas, precisamos construir situações bem fortes. O primeiro princípio seria na construção do seu sistema mágico, porque de uma forma geral, quando a gente fala sobre construção de um sistema mágico,
criar semelhanças, criar comparações é interessante para a gente conseguir criar uma ideia mais geral do que pode estar acontecendo. Obviamente, se você está falando sobre um sistema um pouco mais soft, fica um pouco mais nebuloso com uma ideia de como pode ser, como pode funcionar. Mas você coloca uma coisa mais racional, uma coisa mais hard, é interessante ter um entendimento melhor do que está acontecendo para gerar uma situação mais legal. E o legal disso é porque, quando a gente fala sobre sistema mágico, é interessante porque você começa a entender como esse sistema funciona e esse sistema vai gerar situações diferenciadas. Porque se a gente fala, por exemplo, e tem alguém que usa o poder de fogo e alguém que vai usar daquele poder de fogo para lutar contra aquele que tem o poder de fogo, é legal porque você pode, na hora de construir o seu sistema, de falar, existe a ideia de que aquela pessoa precisa ter uma afinidade com o elemento. Então a pessoa tem afinidade com o fogo, X não tem, porém mostrar que tem um certo fator de influência de fogo vai gerar uma certa surpresa e com isso vai fazer com que a pessoa se bambeie. É interessante porque pode acontecer dentro de uma batalha, que não é apenas o poder que conta numa batalha, fazer com que a pessoa tome o fator surpresa. Se por acaso eu não esperava que X acontecesse, a minha guarda baixa e essa pequena diferença pode gerar uma vitória de quem realmente não era tão forte. Então é legal porque criar essa ideia de sistema mágico onde você cria essas conexões e faz essa mudança faz com que a gente consiga entender essas plots diferenciadas e com isso vai gerando aquele acúmulo de informações, aquele acúmulo de ideias. Já o outro que você pode abordar é o impacto narrativo. O impacto narrativo você percebe que com a utilização do fogo contra fogo vai gerar situações não apenas com o personagem, mas com o enredo de uma forma geral. Porque se por acaso para vencer o inimigo você precisa utilizar da mesma coisa que ele faz, se por acaso o inimigo teve um poder demoníaco, você precisa fazer com que a plot gire de uma tal forma que nosso protagonista desenvolva um poder demoníaco. Mas Rafa, isso não é sistema mágico? Sim, mas o impacto que você está colocando do personagem, fazendo com que a plot se movimente nesse caminho juntamente com o personagem, você vai gerar uma situação que vai criar uma profundidade no personagem e essa congruência de história. Porque se por acaso o personagem ele é muito legal, muito bonzinho, saber que ele precisa utilizar de um poder demoníaco para conseguir vencer o demônio final, que tipo de queda de personagem faz? Que tipo de contraste vai gerar naquele universo? Que tipo de situação no mundo precisa acontecer para que aquele personagem faça A, B ou C ou D, para que com isso você crie toda a tramóia de história? Então o legal de você criar isso é criar essa proposta onde a utilização do poder vai fazer com que aquilo aconteça, porque pode gerar situações diferenciadas de problemática, pode ser uma questão de motivação de personagem, pode gerar uma ideia de contraste entre personagens, pode gerar ponto de conflito, pode gerar motivação de plot, pode gerar jornada do herói. Então tem diversos elementos diferentes que forçam com que isso aconteça. E o legal de você entender que usar o fogo contra fogo não é necessariamente você usar a mesma coisa, mas sim a mesma proposta, é isso que eu quero trazer com grande força. Porque se por acaso a pessoa ela é um genocida e você utiliza do assassinato como forma de combater aquele indivíduo, vai gerar uma situação que ele não esperava. Se por acaso a pessoa utiliza de veneno e toma um ataque de veneno, não precisa necessariamente ter um raio de veneno, mas no caso ele está super tranquilo e vê que um dos seus capangas cai duro no chão devido a um envenenamento da comida ou alguma coisa, e não esperaria isso. Muitas vezes a gente não espera que alguém utilize o que a gente utiliza contra nós mesmos. Claro que existem diversos tipos de personagens, diversos tipos de plot, onde existe, por exemplo, a pessoa utiliza veneno, então ele é imune a veneno. Então tem a coisa do Batman do preparo, Coringa do preparo. Ok, perfeito, maravilha, mas nem todo mundo é assim. E essa surpresa é o que faz ficar interessante. E, obviamente, o arco de desenvolvimento de personagem é importante porque isso vai gerar diversas situações externas, internas, e vai criar uma conexão entre a problemática, o personagem e você.
Muitas vezes é interessante porque você percebe que tem muitos personagens bonitinhos, legais, amorosos, amistosos, que para conseguir vencer precisam fazer coisas extremamente maldosas ou abraçar o mal de alguma forma. A gente percebe, por exemplo, em Naruto, onde teve que abraçar o ódio encarnado para conseguir vencer, e esse contraste de ser uma pessoa que busca o amor, busca o reconhecimento, ter que abraçar o ódio encarnado, a raiva encarnada para conseguir combater o mal e assim conseguir as coisas boas que ele precisa. Então é interessante porque você percebe que o arco de personagem vai gerar situações que vão trazer diversos sentimentos. Fazer uma pessoa que ela viveu sempre torturando uma e ela acaba a derrotagem dela sendo torturada, mostra também essa proposta de ser espelho. Já falei sobre isso, mas trazendo um pouco mais profundo para quem está chegando aqui pela primeira vez, ser espelho basicamente seria você colocar o mesmo elemento ou repetidamente ou contrastando. Seria, por exemplo, o vilão falar assim, você nunca vai me vencer desse jeito, e acaba a história com o mocinho dando um tapão na cara e assim, você nunca mais vai me vencer desse jeito. Poxa vida, porra, né? Caramba, o cara que deu um tapa na cara e recebeu o mesmo tapa na cara. Ou no caso, sendo espelho contrastante, que a gente percebe que a pessoa assim, você nunca vai me vencer se continuar fazendo isso. Aí a pessoa faz isso e vence e diz, eu só te venci porque eu fiquei fazendo isso. Então é legal porque gerar essa ideia de equipotência mostra também esse formato de cena espelho trazendo muito mais profundidade, não apenas na ideia, mas sim na proposta narrativa. E construir esses três elementos, onde temos o sistema mágico, construção de arco de personagem e movimentação da plot juntamente com a proposta da equipotência, vai gerar situações diferentes e com isso a gente vai percebendo que tem situações, seja pontuais ou de plot gerais, que mostram esse princípio. Por exemplo, existe um anime chamado Oraph no Seraph que fala sobre um grupo de vampiros que estão atacando a Terra, e para vencer desses vampiros eles utilizam de armas demoníacas, e essa conexão com essa arma demoníaca faz com que os nossos protagonistas tenham a força suficiente para enfrentá-los. Então com isso a gente já tem uma proposta inicial de sistema mágico, onde você vai conseguir vencer o mal com o mal. Não necessariamente é poder vampírico contra vampiro, mas na proposta de que para vencer um mal maior eu preciso abraçar o mal, porque ele quis usar como princípio o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então mesmo que eu tenha que vencê-lo futuramente, mas para agora vou me unir com esse mal para vencer o mal. O outro também que é bem legal é Fairy Tail, onde temos os Dragon Slayers, nós temos os Demon Slayers, nós temos os God Slayers, que de uma forma geral são personagens mágicos que receberam seus poderes a partir dessas entidades. Então nós temos os Dragon Slayers que receberam os poderes de matar dragões obtidos pelos dragões. Então é interessante porque o único, não o único, mas sim aquele que consegue ter um ataque direto e muito funcional em cima dessas criaturas dracônicas são aqueles que são dragões, porque dragões têm fraqueza contra dragões. No caso, como aparece em Pokémon, nós temos os dragões tendo fraqueza contra dragões. Então, usando esse princípio, a gente vê que os Dragon Slayers, eles enfrentam os dragões e têm essas vantagens em cima dos dragões, devido a ter o poder do dragão. Obviamente, são humanos com mimetismo de poder dracônico, mas você percebe que existe dentro desse sistema mágico a proposta de vencê-los contra e usando os próprios poderes deles. Um outro anime interessante que tem essa mesma proposta é Attack on Titan, onde nós temos o nosso protagonista Eren, que ele pega o ódio que ele tem em cima dos titãs e olha que coisa interessante, ele se torna um titã. Então, para conseguir vencer do mal, eles utilizam exatamente o mesmo poder, se tornar titãs. Futuramente você descobre, aqueles que não conhecem a história, que nós temos humanos que viram titãs, então o nosso protagonista também é um humano que vira um titã. E o legal disso é que, como a proposta narrativa é essa, nós temos os 3 pontos da equipotência em cima desse anime.
onde nós temos o nosso sistema mágico, onde nós temos a ideia do princípio dele virando um titã, como um arco narrativo que ele precisa se desenvolver e entender essa ideia de proposta que ele é um humano que odeia titã, mas precisa virar titã para vencer titãs. E tem a proposta também de arco narrativo, juntamente com a proposta de plot, que você precisa criar a história entendendo que existem esses elementos narrativos de transformação, esses elementos narrativos de comparação, de batalha, de infiltração, de informações. Então, simplesmente saber que um humano pode virar um titã, qual que é o princípio por detrás? Como que você vai desenvolver uma plot, como você vai criar um desenvolvimento de arco narrativo do protagonista que tem que, juntamente consumindo o ódio para uma certa criatura, mas ele precisa ser aquela criatura literal para conseguir vencer aquela criatura. Então você percebe que existem diversos arcos narrativos e até mesmo o final do Attack of Titan mostra esse momento de transformação interna, onde a história vai desenvolvendo, mas principalmente na última temporada, foca nesse arco de personagem, mostrando essa comparação, sabendo que precisa desenvolver narrativamente e o arco de personagem tudo junto. Continuando com os animes, nós temos Tengen Toppa Geiken Lagann, a batalha contra o Anti-Spire. O interessante porque o vilão final, ele é um acúmulo de energia, um personagem com acúmulo de energia, que ele tem o poder espiral. Mas para vencer aqueles que possuem o poder espiral para o bem ou para de uma forma transformadora, ele utiliza das mesmas capacidades que os nossos protagonistas. Então, se o protagonista solta um tiro, ele dá o mesmo tiro mais forte. Se ele invoca tal coisa, ele invoca algo mais forte. Se cresce, cria um poder X, ele cresce e cria poder X. Porque para ele não adianta apenas vencer, mas eu preciso mostrar que eu venço você sendo melhor que você em tudo. Então, para ele, a verdadeira vitória, o verdadeiro desespero é utilizar da proposta do personagem contra o personagem. E isso é legal porque você cria então sim um vilão que mostra essa formatação de história e formatação de personagem, trazendo consigo essa ideia de uma forma geral. Então eu acho bem legal e bem interessante como você pode desenvolver diversas narrativas simplesmente trazendo como a ideia geral a utilização do poder do outro ou da proposta, da capacidade do outro contra o outro. E para não ficar só nos animes, nós temos também O Senhor dos Anéis. Porque o único jeito de você vencer, no caso, derrotar o anel, é jogando na Montanha da Perdição, onde ela mesma foi forjada. Ou seja, do fogo ao fogo. No caso, você pode vencer do anel derrotando, destruindo-o, jogando no mesmo fogo que foi forjado. Ou seja, o princípio narrativo, a ideia de motivação dos nossos personagens, o ponto de conflito dessa história, só será derrotado por ele mesmo. Não estou falando de uma ideia de introspecção, onde eu preciso vencer de mim mesmo, porém, de uma forma geral, você percebe que o anel só será derrotado com o fogo que fez o anel. Não adianta queimar, não adianta bater, não adianta jogar magia, apenas na origem recebe a origem, do arco para o final. Então é interessante porque você percebe que simplesmente a ideia de proposta da equipotência não está no desenvolvimento tudo, mas foi utilizado como princípio narrativo da motivação da história, o ponto de conflito. E no caso também nós temos Star Wars, onde você percebe que o Darth Vader vence o Darth Sidious utilizando as capacidades que ele aprendeu com a força, no caso, o lado escuro da força. Claro que ele poderia vencer de outras formas, porém, conhecendo o lado escuro da força e todo o ódio que foi consumido por ele mesmo, pela existência, pelo Obi-Wan, pelo destino, e todo esse ódio, esse mal que foi consumindo dentro dele, foi dando poder, e foi esse poder que fez com que ele vencesse o Darth Sidious. Obviamente, depois, futuramente, estraga ele voltando com clones, os cacete A4, porém, pegando a saga clássica com os 3 primeiros filmes e os 3 filmes, no caso, do filme 1 ao filme 6, você percebe que existe sim toda essa construção daquele bonitinho do Anakin até se tornar o Darth Vader. E essa vitória do bem contra o mal só foi possível porque nós tínhamos o mal
dentro do mal, vencendo o mal. Então, pessoal, a gente tem diversos elementos que você pode utilizar quando você for construir esse princípio da equipotência. Você pode usar, como eu falei, propostas narrativas, o da vingança contra a vingança, onde aparece, por exemplo, V de Vingança, que ele utiliza dos mesmos arcabouços que a política traz em cima da sociedade. Em Watchmen, que temos, por exemplo, o Rorschach ou Ozymandias, que utiliza desse caos que a sociedade é para gerar um caos mais controlado ou mais bem direcionado. Então você percebe que existem diversos elementos narrativos que têm como princípio utilizar da mesma força, da mesma energia, da mesma proposta, da mesma intensidade, do mesmo. Caso você não consiga e não tenha uma ideia geral, você pode usar o olho por olho, dente por dente. Ou no caso, mesma força, mesma medida. E essas propostas trazem diversos sentimentos diferentes, porque quando você usa a mesma força com a mesma proposta, porém utilizando de ser espelho igual ou contrastante, gera situações que vão movimentar a plot mais para A ou mais para B, gerando assim ideias mais de conformação narrativa, e assim você cria diversos outros elementos mais profundos e mais interessantes para a sua história. Então, pessoal, esse aqui foi o princípio da equipotência. Espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. E deixa aqui nos comentários se tem algum outro exemplo que você gosta, que usa o mesmo poder para vencer o mal de alguma forma, ou um fogo vencendo o fogo de alguma ideia mais específica. Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!